mais uma vez. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Mais uma vez, como eu amo. Como eu amo.
exalte. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Há liberdade nesse lugar. Amém? Há liberdade nesse lugar porque o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Quantos são livres? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Você tem liberdade nesse lugar, meu querido, para louvar, para dançar, para pular na presença dEle. Ele é o único que você não deve se envergonhar, meu amado. Ele é o único que você não deve ter medo, que você não precisa se acanhar. Amém? Vamos celebrar a Ele essa noite com alegria, declarando que nós somos livres na presença dEle. Amém? Aleluia! Palma da mão, vai! Mais forte que você puder. Com palmas, com palmas! Vamos lá! Olha só! Fugido, escravo eu fui, sofri nas mãos de Faraó.
Aleluia. 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 Foi exatamente assim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, papai, tu é bom. Capítulo 3 diz assim, mas primeiro, essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina que Deus deve ser prioridade. O dízimo é uma forma prática de mostrar isso. Quando entregamos o nosso dízimo, quando entregamos e fazemos em primeiro lugar na minha. Quando você dizima, quando você oferta, você está declarando: o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Amém? O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. E quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nosso coração se alinha com o coração de Deus. Nós confiamos na sua provisão. Nós participamos da obra dele aqui na terra. Amém? E eu queria te convidar nessa noite a estar ofertando na casa do Senhor. Eu queria te convidar com essa mesma alegria, com essa mesma unção, que você venha ao altar e traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Mas antes de você vir, dê uma voltinha assim, 360 assim, dentro da nave da igreja, só assim, contemple o nosso lugar, que é o que Deus tem nos dado. Sabe, quem mantém esse lugar é você, sou eu, com a minha oferta, com o meu dízimo, com a sua oferta, com o seu dízimo. Amém? Aleluia. Venha a esse lugar com alegria. Venha, traga a sua oferta. Venha com palmas. Cadê os livres desse lugar? Diga amém, amém, aleluia, Jesus. Santo, sente-se aí só um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Deus foi certo, hein? Algo assim diferente aqui hoje. Glória a Deus. O Senhor está criando, o Senhor está trazendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Crianças, fiquem aí no lugarzinho de vocês. Eu queria primeiro conhecer os nossos visitantes. Você que está nos visitando hoje, dá um tchauzinho assim. Dá um tchauzinho assim. Seja bem-vindo a esse lugar. Sejam todos bem-vindos a esse lugar.
aqui é uma casa de oração, aqui é uma casa de amor, aqui é uma casa onde nós buscamos o padrão do amor de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a esse lugar. Crianças, tudo certinho com as crianças aí? Queria convidar aqui as professoras. Crianças, vocês ficam aí, calma. Fiquem aí no lugarzinho de vocês. As professoras, as tias, as professoras. Amém? Todas as professoras. Hoje assim o quadro está reduzido, mas Deus vai trazer capacidade de vocês vão se transformar em 10, cada uma. Amém? Deus bendito, Deus amado, Pai, nós queremos agora nesse momento, Senhor, orar em favor dessas mulheres. Orar, Senhor, que Tu receba o trabalho delas hoje, Senhor, como oferta suave nesse lugar. Pai, vem renovar a mente delas, Deus. Traz a capacidade agora, Senhor. Traz algo novo sobre essas mulheres. Que elas possam sair daqui, Senhor, contemplando a Tua face. Amém? Segue o plano, né? Crianças, até 6 anos. Quem tem 6 anos aí? Isso, aí vocês vão, os pequeninos, até 6 anos, vão com a tia. Os demais, de 6 a 10, vão ficar aí no lugarzinho de vocês. Tá bom? Até 6 anos. Isso, aí de 6 acima vocês vão ficar aí. Tranquilinhos. Glória a Deus. Aleluia. Só mais um aviso. O Ministério de Família oferece esse culto em ação de graças pela vida e o aniversário da nossa amiga, nossa irmã Jane. Cadê ela? Parabéns, meu amor. Você é bênção aqui nesse lugar. Deus vai lhe usar bastante aqui nesse lugar. Você é bênção. E hoje também tem lanche, né? Tem um lanchinho aí? Amém. Panqueca. Vamos gastar dinheiro hoje. Aqui, gente, ó. Panqueca. Agora eu vou passar aqui para o segundo homem mais bonito da noite, que o primeiro sou eu. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, sem mais delongas, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou um dos pastores aqui dessa casa. Você que nos visita hoje, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Isso aqui é a casa do Senhor. Glória a Deus. Quem já abriu aí, dê um glória a Deus. Quem não abriu ainda, misericórdia. Pode clamar aí que a gente ajuda quem estiver do seu lado. Amém, gente? Mateus, no capítulo 14, 22, nós vamos ler até o 33, tá? Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco
e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Nos colocamos diante de ti. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, na tua simplicidade, Pai. Toma cativo cada coração, cada mente. Aonde houver confusão, que o Senhor venha com a tua presença, trazendo paz. Onde tiver dispersação de pensamentos, traz alinhamento, voltando cada pensamento à tua voz. No nome de Jesus. Abençoa tuas filhas que ainda estão por vir, que estão para chegar aqui no caminho. Guarda elas debaixo de tua mão poderosa e onipotente. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, o que nós lemos aqui reflete a ordenança e obediência. Está dando um eco aí. Pensei que era só eu aqui. A ordenança de Jesus e a obediência dos seus discípulos. Para a gente entender bem o que estava acontecendo, aqui nós estamos no pico do ministério de Jesus. Ele está abençoando pessoas, curando, libertando, salvando pessoas da opressão do diabo. E muitas pessoas, por verem o agir de Jesus, começaram a estar o seguindo. E para cada lugar que Jesus ia, essa multidão de pessoas o acompanhava. Só que nesse exato momento, alguns versículos anteriores, nós vamos ver um evento marcante que aconteceu aqui. João Batista, ele foi morto. Ele foi morto de uma maneira trágica. Jesus, ele recebeu essa mensagem e ele se retirou para um lugar que ele pudesse ficar isolado. Um lugar onde ele pudesse recuperar o fôlego. Na nossa vida, às vezes a gente está ligado no 220, né? Mas nós precisamos de um tempo de descanso para recuperar as energias, para pensar, para refletir. E ali Jesus se retirou para orar. Então a multidão descobriu isso, descobriu onde ele estava. Entrou lá alguém que conseguiu localizá-lo. E então, assim como um passarinho, né? Descobriu, falou para outro, e então todo mundo já estava cercando. Então Jesus, vendo tudo o que estava acontecendo ali, essa multidão que estava cercando ele, veja, no ministério de Jesus muitas vezes faltava ali o tempo para tirar até mesmo a refeição, porque era muita gente. Imagine alguém, um médico que está servindo para curar, uma multidão de pessoas descobrindo isso, e as pessoas o cercando. Então Jesus, ele estava precisando de descanso, e não estava tendo tempo para descanso, não estava tendo tempo para alimento. Mas ao mesmo tempo que ele estava recebendo essa notícia triste, que João Batista, ele tinha morrido, mas não morrido de qualquer forma, mas foi uma morte cruel. Os discípulos ali, eles analisaram a circunstância, e ele viram: olha, tem muita gente aqui, despede esse povo. Mas a reação de Jesus, meus amados, mostra esse amor dele, um amor que ele não pode ser descrito nem por palavras. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor que não pode ser descrito, porque ele fala de tal maneira. Depois que a multidão descobriu, Jesus, ele não rejeitou o povo. Pelo contrário, ele não se irritou, porque ele foi interrompido o seu descanso, o seu tempo para meditar, para orar. Não, mas ali ele olhou para aquela multidão e ele se compadeceu. Ele olhou com misericórdia, ele olhou com amor. E aí, sabe, na nossa vida, quando a gente está aqui e muitas vezes errou uma vez com Jesus, errou outra vez com Jesus, a gente está querendo ir de novo e pensa: não, Jesus agora não vai mais me ouvir. Mas aqui nesse texto ele mostra que o Jesus, ele é misericordioso, mostra que é um amor
que não pode ser expresso, não pode ser utilizado palavras, mas ele ouve, ele para, e ele ouviu aquele povo. Então ele começou a curar, começou a ensinar, começou a servir. No texto do versículo 15, do mesmo livro de Mateus, você vai ver que, chegada a tarde, os discípulos, eles chegaram aconselhando Jesus a despedir o povo, porque eles começaram a dar alguns argumentos. Olha, aqui é um lugar deserto, nesse lugar aqui, o horário já passou, já é um horário avançado, e ainda nem perto tem um lugar para que a gente consiga comida para esse tanto de povo. Na contagem levantada, foram 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Mas Jesus, no versículo 16, mesmo olhando para a preocupação do discípulo, que estava querendo ali dar uma ajudinha para o seu líder, Jesus, ele responde só de uma forma. Ao invés de despedir o povo, ele diz: olha, dai vocês mesmo de comer a eles. E aí é o momento em que eles: mas como assim? Aqui está longe de comércio. Mesmo se a gente juntasse, não teria dinheiro e recursos para comprar para tudo isso. Então, ele pergunta: o que vocês têm aí? E aí eles dizem: olha, nós temos 5 pães e o quê? É uma história conhecida: 5 pães e 2 peixinhos. E então ele pega, ele levanta em gratidão ao Senhor, ele abençoa e ele parte. E ali há um milagre da multiplicação. Glória a Deus. As pessoas estavam seguindo a Jesus pelos eventos que ele fazia, por aquilo que ele podia ofertar. E pensa comigo, talvez você esteja aqui hoje nessa circunstância. Muitas pessoas nesse ministério já estão mais de 10 anos. Eu vi buscando ao Senhor, e quando receberam aquilo que queria, simplesmente iam embora. E muitas pessoas acabam se tornando ingratas, porque eles querem apenas que lhes seja satisfeita a sua vontade. Mas Jesus, ele nos dá um exemplo: que seja feita a vontade de Deus. Em primeiro lugar, deve ser feita a vontade de Deus. Então, o ensino de Jesus, depois que faz essa multiplicação para nós, quando ele despede os seus discípulos, aquele povo queria levantar Jesus como rei. Alguém que está fazendo o que eles precisam. Alguém que estava sofrendo há muito tempo. E viram alguém que estava ajudando aqueles que estavam famintos, curando os que estavam enfermos. Esse era Jesus. Jesus, ele estava fazendo milagres. E aquelas pessoas estavam atrás dos milagres. Estavam atrás do Jesus que faria a justiça, do Cristo prometido. A multidão queria fazer deles reis. Por isso, no primeiro versículo que nós lemos, no 22, fala da ordenança de Jesus para os discípulos. E logo Jesus ordenou para eles se retirar. Vamos parar, gente, para analisar um pouco. A gente vê o Cristo do nosso lado, e a gente está sofrendo há muito tempo. A gente vê uma multidão querendo levantar como rei. Eu estou aqui sem discernir aquilo que é o propósito de Deus, sem discernir o propósito da cruz, sem discernir o propósito da morte em redenção ao pecado. Eu vou querer fazer junto com o povo a mesma coisa, porque eu estou no mesmo meio, eu estou no mesmo propósito, sofrendo. Então Jesus, por sua sabedoria, ele despediu os seus discípulos e mandou para que eles fossem adiante. Sabe por quê? Se a gente fazer uma análise, uma retrospectiva, o povo de Israel, o povo judeu, eles viveram tempos de opressão, tempos de massacre, tempos de roubo, tempo de morte, até que vinha o Senhor, olhava o seu quebrantamento e os livrava, e assim eles estavam conduzindo a sua vida. Dentro da linha do tempo, desde Abraão, lá em Gênesis 15, quando a promessa é estabelecida, houve um tempo de escravidão, mais de 400 anos.
O povo ele estava ciente que ele era massacrado, perseguido, sofrido. Eles estavam em busca de um libertador, eles estavam em busca de um salvador. Desertos, guerras, instabilidades, elegeram um rei. Esse rei pecou diante de Deus, até que Deus levanta um homem segundo o seu coração. Só que esse homem morreu. Profetas foram levantados e todos eles também morreram. Mas Jesus estava dando uma resposta que eles estavam saboreando, o que era de fato a salvação verdadeira. Por isso eles perseguiam Jesus, eles seguiam Jesus. Aí veio o exílio, Assíria, Babilônia, Persa, os gregos, até que chegou o Império Romano. Tudo isso, o povo sofrendo, o povo perseguido, o povo não tendo a paz, mas cientes que existe uma promessa liberada sobre eles. Existia essa expectativa desse Messias político, essa libertação política, essa restauração. E eles viram em Jesus essa resposta. A luz brilhou, a luz da justiça, eles estavam vendo, por isso eles queriam fazê-lo rei, mas ainda não era o tempo. Pensa comigo, quantas vezes você quis apressar o plano de Deus para a sua vida, mas ainda não era o tempo. E aí quando você vai ver, quebra a cara. E o que nós aprendemos é esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é perfeito. O tempo de Deus vai ser sempre o melhor para a nossa vida. Não queira apressar. Jesus ele declarou em João 18, o meu reino não é deste mundo. João 18:36. O reino de Cristo, meus amados, não é político, não é geográfico. O reino de Cristo é espiritual. O reino de Cristo é estabelecido, meus amados, de uma forma espiritual. A cruz ainda era necessária. Se não houvesse a cruz ali sendo estabelecida, nós não teríamos acesso ao Senhor. Nós não teríamos as chaves da morte, as chaves do pecado sendo retiradas da mão do diabo. Mas Cristo, por sua morte, conquistou o acesso ao Pai. Na sua ressurreição, Ele liberou uma promessa que em breve voltaria para nos livrar de uma vez por todas da injustiça, da opressão, do pecado. Não haveria mais morte, foi a sua promessa. Não haveria mais dor, porque Ele, no seu reino inabalável, voltaria. E Ele disse, eu vou preparar moradas. Glória a Deus. No livro de Mateus, aqui no versículo 14, Jesus ele vai dizer para os discípulos entrar no barco. Lá no versículo 22, porque se a gente for parar para pensar, existe uma pergunta. Por que Jesus não permitiu que eles ficassem para despedir essa multidão? Por tudo isso que nós falamos. Jesus conhece o coração, meus amados. Ele conhece o meu e o seu coração. Se Ele permitisse que os discípulos ficassem, assim como nós vimos, o que o traiu, porque ele queria o fazer rei também, os outros poderiam ser contaminados. Jesus está protegendo os seus discípulos, porque o poder ele seduz, a fama ela seduz, o dinheiro ele seduz. Isso distorce totalmente o propósito de Cristo, porque o propósito de Cristo é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Distorce o evangelho, porque não existe evangelho sem a cruz. Então a fé deles foi protegida, foi uma ação de amor. Jesus os despediu, protegeu eles, para prepará-los, para desenvolver eles em fé. O que nós vimos na sequência, a partir do 22, foi discípulos obedientes, cristãos, crentes, que obedeceram ao Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Só que essa obediência que eles tiveram
essa obediência que você tem, essa obediência que eu tenho ao Senhor, não nos isenta, meus amados, de passar por provas, de tribulações, não nos isenta de tempestades. O que acontece é que tem muita gente que se engana, porque o seu próprio coração, o seu próprio sentimento é que o guia. Eu vou agora ser crente, e agora sendo crente, eu vou estar intocável, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma tempestade. Mas nós vemos no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mesmo quando você está fazendo expressamente, exatamente a vontade de Deus, ainda assim pode enfrentar tempestade. Sabia disso? Isso não é uma mensagem confortável, meus amados, porque eu não estou aqui para te confortar. Essa é uma mensagem de verdade, e a verdade é o que é suficiente para nossas vidas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Isso é a mensagem do Evangelho. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos passar por isso, mas o Senhor ensinou para esses discípulos que a fé, ela é suficiente. A fé não nas próprias forças, a fé não no próprio entendimento, mas a fé em Cristo, a fé no Senhor. Nós temos a ideia que se estamos obedecendo, tudo vai dar certo, né? Mas não é assim. O crente também adoece, o crente também sente dor, o crente também tem perdas, o crente também sofre prisões, o crente também padece, o crente também morre. Mas o que não pode faltar no crente é a fé naquele que o libertou, a fé naquele que o resgatou. Crente não tem imunidade especial, meu amado. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Se você decidir sair daqui nessa noite, entregar sua vida para Jesus, a única certeza e a verdade que você vai ter é que Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Você não vai ter imunidade especial, não vai ter uma bolha sobre a sua vida, você não vai estar sobre um mar de rosas. Não. Nós não estamos vivendo num parque de diversões. O mundo, ele jaz do maligno. E o que é isso? É um mundo que tem crueldade, é um mundo que tem morte, é um mundo que tem guerra. Por quê? Porque o pecado domina o coração das pessoas sem Cristo. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem lágrimas, aqui tem morte, tem tempestade, tem vento contrário, mas o que não falta é a presença dEle, e a presença dEle é suficiente. Se você está enfrentando vento contrário, meus amados, não significa que Deus te abandonou. Pode significar exatamente o contrário. Você está no centro da sua vontade. Então não saia, não saia, permaneça, persevere. Você já ouviu? Rapaz, foi só eu entregar minha vida para Jesus que minha vida virou de cabeça para baixo. Já ouviu isso? Não é que é verdade? Por quê? Porque ali, na vida que estava seguindo o seu curso pecaminoso, os nossos olhos estavam fechados. Eu não tenho, sem Cristo, discernimento para conseguir perceber as coisas, principalmente aquelas que estão fora do lugar. Para mim já é normal. Mas quando eu coloco o meu coração subjugado aos pés de Cristo, Ele toma o seu lugar. E quando Ele toma o seu lugar, os meus olhos são abertos. E eu começo a perceber agora, não com a minha vista, mas pela ótica do Cristo. Não o que morreu, mas o Cristo ressurreto. Aquele que reviveu e prometeu que em breve virá. E essa ótica vai fazer eu perceber, primeiramente em mim, que eu tenho coisas erradas, que vai precisar ser tratada, vai precisar ser cortada.
Mas não é para eu desistir, é para uma vida de santidade. Talvez comece a ter brigas em casa, talvez comece a ter briga na família, talvez comece a desandar no emprego e seja até demitido, como foi comigo. Mas eu comecei agora num nível maior de busca ao Senhor. E quando eu estou nesse nível maior de busca ao Senhor, a primeira coisa que eu faço, perco o emprego. É estranho isso, ó. Passei a consagrar mais, não para o meu louvor, mas para a glória de Deus. E de repente eu olhei assim. Mas meus amados, eu estava tão cheio de Deus que quando eu recebi aquela mensagem, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Vocês entendem? As coisas vão começar mesmo a desandar, mas um coração firmado no Senhor vai começar a ver essas coisas desandando. Mas ele vai entender, é Deus arrumando, é Deus colocando no lugar, é Deus ajeitando, endireitando aquilo que está torto. Vocês estão comigo? Então não saia da presença, não desista. Se você percebeu que não tem força, a força do Senhor é suficiente, a graça dele nos basta. O seu amor é suficiente. Nas tempestades da vida, meus amados, Jesus sempre vem ao nosso encontro. No versículo 25, nós vamos ver aqui na quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. No versículo anterior o bicho estava pegando lá, né? Vento contrário, ondas fortes. Mas aqui algo diferente aconteceu. Eles entraram no barco, ainda era dia, gente. E Jesus, ele só apareceu na madrugada. Passou um tempo. Durante esse tempo houveram lutas, houve silêncio, houve resistência, houve medo. Mas por estar passando tudo isso, quer dizer que Deus o abandonou? O que vocês acham? Pelo contrário. O problema é que a gente quer colocar Deus para agir no nosso tempo, Deus para fazer a nossa vontade, e esquece que Ele é soberano. A vontade dEle está acima sobre a nossa. Ele faz o que Ele quer no tempo dEle. Ele vem quando Ele quer. Ele deu a promessa, estarei contigo, e isso é suficiente. Deus não se curva, meus amados, a nossa agenda. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Se estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Não vai ter vento contrário, não vai ter problema, não vai ter tempestade. Sou crente fiel. Mas aí a gente vê aqui que essa não é a realidade bíblica. E nós não vivemos por sentimentos, por emoções. Nós vivemos guiados pelo Espírito Santo. Nós vivemos iluminados pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos da palavra. Deus, ele vem no tempo dele, vem do jeito dele. Ele não responde às ordens humanas. Ele é soberano. Glória a Deus. E se a resposta de Deus parece estar demorando, uma certeza vem no nosso coração. Assim como aconteceu com esses discípulos, Ele vem na hora certa, na hora exata, sem mais nem menos. Aqui nós vimos Ele aparecendo na quarta vigília da noite. E aqui nós temos uma verdade: Deus não está atrasado. Amém? Deus está no controle do tempo. Ele está além do tempo, Ele é eterno. Ele vive de eternidade a eternidade. Deus, Ele trabalha com propósito, meus amados, não com pressa. E a gente, com a nossa ansiedade, por causa do pecado, que é ansiedade é pecado, que muitas vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. E aí, meu amigo, vai dar errado. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, gente? Deus não responde no nosso ritmo. Nós queremos rapidez, não é? Agilidade.
controle, previsibilidade. Tem que estar tudo na palma da nossa mão aqui, se fugir. Mas Deus, Ele não é guiado por nossa ansiedade. Deus, Ele não se curva à nossa agenda de emoções, aos nossos estados emocionais, que muitas vezes tem vários picos, né? Uma hora você está assim, outra hora está assado. Deus não se curva a isso. Deus é Deus. Ele age no tempo certo, do jeito certo e pelo motivo certo. Não tem por que querer apressar Deus. Somente confie e espere, e o mais Ele fará. Confie e espere. Às vezes, meus amados, Deus usa essa espera para aprofundar nossa fé, para fortalecer nossa fé, sabia? É ou não é verdade? A demora de Deus não é a ausência de Deus. Muitas vezes é um tratamento que Ele está nos ofertando. É um tratamento espiritual. Ele usa o silêncio e a espera para quebrar o nosso eu por dentro, nosso ego, porque o nosso ego quer fazer a nossa vontade. Lembra de Naamã? Naamã, ele era o comandante do exército da Síria, poderoso, cheio de posses, de riqueza, respeitado, influente, vitorioso. E ele ganhou isso porque era bom combatente. Naamã tinha um problema. Por mais que ele tivesse todas essas pontos para se vangloriar, ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra, uma doença. E essa lepra fazia dele atrofiar até um ponto onde ele ia morrer. Ele tinha glória por fora, majestoso, aonde ele estava, segundo os olhos do homem. Mas por dentro ele tinha enfermidade, ele tinha uma doença. E aí acontece um episódio. Ele descobre que alguém em Israel podia curá-lo. E ele vai até Israel para buscar essa cura. E ele chega com status, ele chega com ouro, ele chega com soldados, ele chega com orgulho. Chega querendo a sua cura. Ele esperava um tratamento especial. Ele esperava um tapete vermelho quando ele chegasse. Ele esperava um espetáculo profético, porque ele descobriu que alguém poderia curá-lo. E quem poderia negar alguma coisa para ele? Sabe quando você está se achando o cara? As mulheres, né? A poderosa. Mas chega uma situação onde mais forte que você seja, você não consegue fazer nada. Impotente. Ele esperava reconhecimento por causa da sua posição. Mas então, sabe o que ele recebe? O profeta Eliseu nem o recebeu. Ele nem saiu. Ele mandou uma mensagem dizendo: olha, vai até o rio, mergulha 7 vezes e você será curado. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Isso ali fez com que ele se irritasse de uma forma tão profunda. Como assim? Eu tenho rios melhores na minha região, por que eu vou fazer isso? Ele esperava honra, mas ele foi recebido aqui com a simplicidade. Ele esperava exaltação, mas aqui ele foi humilhado. Sabe quando nós estamos no nosso conflito interior? Os rios da minha terra são melhores, foi o que ele disse. E o problema não era o rio, o problema era o seu ego. O problema era o que estava dentro dele, seu orgulho. A verdadeira lepra, meus amados, não era aquilo que estava sobre a pele dele, era aquilo que estava sobre o seu coração. E era essa doença que Deus queria tratá-lo. Porque muitas vezes nós estamos com problemas exteriores, circunstâncias estão nos apavorando e nos fazendo ter medo, ou nos fazendo lutar. Mas muitas vezes o que está acontecendo por fora é só Deus querendo te trazer para perto dele. Já parou para pensar nisso? Qual é a sua distância de Deus nesses dias? O Senhor, Ele quer
você nesse quarto secreto, para se relacionar contigo. Você ter confiança para chorar se for preciso, para se quebrantar, para apresentar para Ele. E muitas vezes a gente procura conselheiros, a gente procura médicos, sendo que o Senhor está ali disponível para te ouvir. Deus, Ele quer curar o nosso coração. Só que esse processo de cura, assim como Naamã, precisou de etapas. Ele mergulhou uma vez e ele ainda estava leproso. Ele mergulhou a segunda vez e ainda estava leproso. Ele mergulhou a sexta vez e ainda estava leproso. Mas na sétima houve uma transformação completa sobre a vida dele. A sua pele ficou como a de um jovem. Assim como Naamã passou por um processo, nós também precisamos passar por esse processo até nosso coração ser transformado. Deus não faz obra pela metade, você crê? Ele cura o corpo, mas também Ele trata o coração. E esse é o principal objeto de desejo, o meu e o seu coração. Deus quer o meu e o seu coração para habitar nele. Deus quer o meu e o seu coração para que Ele seja Rei e Senhor. Quem está disposto a entregar o seu coração para o Senhor nessa noite? A transformação espiritual de Naamã desce o orgulho e sobe alguém quebrantado. Naamã, ele foi profundamente transformado, ao ponto de aquele homem que estava orgulhoso levantar e dizer: não há outro Deus como o Deus de Israel. Eu não pagarei mais nenhum sacrifício a não ser a este Deus. Naamã, ele chega comandante e ele sai um adorador do Senhor naquele lugar. Ele chega exibindo, meus amados, a sua força, o seu poderio, e ele sai rendido aos pés de Deus naquele lugar.
Harley Mafra, ele era um empresário bem sucedido. Ele tinha família, ele tinha estabilidade, ele tinha dinheiro, ele tinha respeito. Mas aconteceu que em um determinado dia ele saiu para se encontrar com uns amigos. E nesse encontro com os amigos, houve bebidas, houve drogas, e ele se prendeu, foi para um banheiro isolado e começou a usar drogas e mais drogas. Essa viagem, meus amados, proporcionou um encontro que mudou a sua vida, a vida de uma pessoa que estava estabelecida por causa de amigos. Fez com que aquele homem entrasse no banheiro e passasse a usar drogas ao ponto de se viciar. Um convite que foi aceito, um espaço, e assim é o pecado. No exemplo desse homem, houve a droga, e o inimigo, ele espera somente uma brecha para destruir sua vida, sua família, seu negócio, seus sonhos, porque os planos de Deus sobre a sua vida, quando são atacados pelo diabo, o coração do Senhor é entristecido. Uma decisão aquele homem teve, um momento, uma atitude, um passo foi suficiente para iniciar sua queda. No livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Grandes quedas, meus amados, elas acontecem com atitudes pequenas. Tu acha que o diabo não sabe dessa tua fraqueza? Ele não vai querer te derrubar de uma vez. Ele vai começar a jogar iscas, sementes, e aos poucos ele vai te aprisionando. Começa com os pés, o outro pé, depois a cintura, depois as mãos, depois o pescoço, depois as bocas, ao ponto de você não conseguir nem clamar mais a Deus, porque o diabo, ele age dessa forma para te imobilizar, para te inutilizar, ao ponto de você ser abatido. O problema raramente começa grande, ele começa pequeno, tolerado, aparentemente normal, é só uma vez, e passa para a segunda, e passa para a terceira. Pecado que vai abrir espaço para outro pecado. Esse homem, a partir dali, começou a ter sua vida entrando num colapso. O casamento foi destruído, a vida financeira acabou, a saúde mental se perdeu. Ele abandonou tudo e ele foi para as ruas de São Paulo. Eu morei em São Paulo, gente, passei 4 anos lá. É uma cidade extremamente gigante, violenta, próspera, mas que se você não estiver firmado nos pés do Senhor, é como aquela porta larga que te leva a se perder. E aquele homem abandonou tudo, e por 7 anos, ele viveu como um morador de rua. Um homem que estava bem, estabilizado, tinha sua família, por causa de uma brecha, colocou tudo a perder e passou a viver como um mendigo, na rua, na sarjeta, vivendo como um morador de rua, consumido pelas drogas, dormindo em pontes, praças, calçadas. Enquanto isso, a sua família, e principalmente a sua filha, procurava todas as madrugadas, não desistia dele, mas não tinha notícias. Não tinha nenhuma novidade, sem respostas. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz morte. Aquilo que é inofensivo no começo, que é atrativo, ele vai levar a um caminho de morte.
O pecado sempre promete controle, mas ele entrega escravidão. Eu consigo parar quando eu quiser. Eu não preciso ouvir conselhos. Pode deixar, porque eu sou forte. O pecado, ele promete essa liberdade, mas o que ele oferece de verdade se chama escravidão. Ele nunca leva você para onde diz que levará. Então, um dia, esse homem, na madrugada, no momento mais escuro da sua vida, na hora em que parecia não haver mais saída, houve uma intervenção de Deus. Uma mulher, voltando de uma vigília de oração, ela estava participando de uma vigília, com Harley, em uma ponte que ele sempre ficava. Ela olhou para ele, e ela disse assim para ele: se você não largar essa vida, você vai morrer. Se você não largar essa vida, você vai morrer. Não houve rodeios, houve a verdade. Não houve suavização, não houve uma palavra adocicada, houve uma palavra direta. No versículo 25 desse livro que nós estamos lendo, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Deus sabe onde você está, mesmo quando você chegou ao fundo do poço. Deus sabe onde você está, homem. Deus sabe onde você está, mulher. E Ele vai chegar na sua vida, e Ele vai precisar que você abra o seu coração para Ele. Ele chega no tempo certo. Ele usa pessoas, Ele usa momentos. Assim como nós estamos aqui reunidos hoje. Era para você estar em outro lugar, mas aprove a Deus você estar aqui para ouvir essa mensagem, porque ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança. Na mesma madrugada, meus amados, algo improvável aconteceu. A sua filha, ela passou naquela mesma região, e ela olhou com olhos de amor, com olhos de esperança, de alguém que nunca desistiu, e ela reconheceu o seu pai. Mesmo sujo, mesmo destruído, mesmo irreconhecível, ela pegou ele, e ela colocou dentro de um carro, e ela o levou. E você pensa que a luta acabou? Não, ele teve que passar por vários centros de recuperação, mas ela não desistiu. Ela o amou. O processo de restauração, meus amados, ele leva um processo. Não é um passe de mágica. Você precisa se submeter ao processo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Não é instantâneo, não é no nosso tempo. É preciso ser quebrado por dentro esse ego. Foram anos de tratamento, de luta, de reconstrução, mas Deus fez. E Ele pode fazer na sua vida também. Ele restaurou a mente daquele homem. Ele restaurou a família daquele homem. Restaurou a dignidade daquele homem. Restaurou a sua vida. Sabe o que o profeta Joel nos lembra no capítulo 2, versículo 25? Restituí-vos-ei os anos que lhes foram consumidos. Deus não apenas resgata, Ele restaura por completo. Ele não apenas nos tira do fundo do poço, Ele nos reposiciona a um propósito que Ele já estabeleceu desde a eternidade para a minha vida e para a sua vida. Você foi chamado para um propósito. Você tem um chamado de Deus. Não deixe o diabo te fazer de gato e sapato. Ainda que as tempestades estejam te levando para um lado e para o outro, ainda que o medo esteja ruindo sobre o seu ouvido, sobre o seu coração, Jesus, Ele acalma a tempestade. Há um detalhe, meus amados, que transforma essa história em algo muito poderoso. Durante os seus anos na rua, Harley, ele mais encontrava abrigo em um lugar
que hoje existe a primeira igreja batista de São Paulo. Porque naquele lugar ele achava conforto, ele achava repouso. Então ele gostava de se abrigar lá. Hoje, ele não dorme mais do lado de fora daquela igreja. Ele está do lado de dentro, ele se tornou pastor daquela igreja. Um homem que estava perdido, escravizado pelo pecado, foi alcançado pelo Senhor. E muitas vezes Deus nos permite chegar no limite, para provar que a vitória não vem da nossa força, mas a vitória vem das forças do Senhor, vem da sua mão poderosa, amém? Jesus sempre vem, meu amado, ainda que seja inusitado caminhar. Quando Jesus não vem de barco, ele vem andando sobre as águas do mar. Foi isso que aconteceu. Aquilo que estava ameaçando o discípulo era o quê? As ondas. Aquilo que estava ameaçando o discípulo, os ventos. E Deus usou aquelas circunstâncias. E sabe o que ele fez? Ele fez plataforma para que ele pisasse. O meu e o seu problema Deus usa de plataforma para que o nome dele venha ser glorificado, meus amados. Então não há o que temer. O que te assusta está debaixo dos pés de Deus. O que você não controla, Ele domina. Jesus diz: aquilo que você não consegue controlar, eu controlo absolutamente. Ele tem o controle de tudo. Aquilo que você não consegue resolver, Jesus diz: deixa comigo, eu resolvo. Lança nos pés de Jesus, Ele resolve. Qual é o teu problema? Qual o problema que você chegou aqui nessa noite? Lança aos pés do Senhor, porque Ele resolve. Aquilo que te ameaça, deixa nos pés do Senhor. Qual é o teu problema, meu amado? Jesus, Ele é maior que isso. Não há dúvidas, Jesus, Ele é maior que isso. E eu quero te lembrar mais uma vez, Jesus vem, e Ele vem para esclarecer nossas mentes. Ali os discípulos olharam, no versículo 26 e 27, o que eles falaram? É um fantasma. Eles estavam amedrontados porque eles cresceram em uma cultura onde havia muitas heresias. E ali quando eles veem fantasmas, eles estão acreditando que existem fantasmas. Porque eles passaram, por conta da cultura, a acreditar nisso, em encarnação. E ali, o medo que eles tinham é acalmada pela voz de Jesus, que diz: tende bom ânimo, sou eu, não tema. Eles eram discípulos, meus amados. Os discípulos de Cristo estavam vendo milagres, prodígios e maravilhas sendo realizadas pelo Cristo. Mas ainda assim havia confusão nas suas vidas. Como está a sua mente? Talvez você tenha andado muito tempo com Cristo e ainda assim existem muitas confusões. Sobre sua mente ficam voando muitas ideias. E essas muitas ideias muitas vezes fazem você se perder dentro de si mesmo. Mas assim como Jesus chegou para aqueles discípulos, Ele chega aqui nessa noite hoje e diz: tende bom ânimo, sou eu. E esse mesmo discípulo acalma a tempestade. Acalma a tua tempestade, meu amado. Ele acalma a nossa tempestade. Com a mente desses discípulos restaurada, para finalizar, Ele tem também mais um propósito. Em tudo isso que aconteceu aqui nessa madrugada, depois de acalmar a nossa mente, Ele quer acalmar o nosso coração. No versículo, quando Ele diz: sou eu, tende bom ânimo, a gente pode se perguntar: por que tem horas que eu preciso ter que passar por tudo isso? Porque Jesus já disse: o nosso lugar não é aqui. Nós estamos vivendo de passagem nesse lugar. No mundo tereis aflições, meus amados. Mas o que Ele diz é: tende bom ânimo, eu venci. Se a gente olhar
capítulo de Marcos, que é um texto que vai trazer uma ideia do mesmo exemplo de Cristo sobre a tempestade com os seus discípulos. Jesus ele vai chegar primeiro, lá em Marcos 4:35. Jesus primeiro ele acalmou a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aqui não. Aqui primeiro ele acalmou os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Porque ele está preocupado com a nossa mente, também ele está preocupado com o nosso coração. Porque nós vamos viver em muitas circunstâncias de luta, de prova. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por isso. Mas o mesmo Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu. Se a gente perguntar por que Jesus mudou essa metodologia, nós temos algumas respostas. Porque tem horas que a maior tempestade que nós enfrentamos está do lado de dentro. Tem horas que o bicho está pegando aqui dentro. Tem hora que a maior tempestade que nós enfrentamos está dentro de nós. As circunstâncias, o sentimento, o medo, estão querendo tirar a nossa paz. Ele chegou aqui hoje para acalmar o seu coração, meu amado. Ele chegou aqui hoje para acalmar as circunstâncias que você tem passado, que estão afetando a sua mente. Nessa noite Ele quer te dizer: olha, eu sou suficiente. A minha graça te basta. A minha presença é suficiente. Jesus está aqui nessa noite, e Ele conhece a tempestade de fora, mas Ele também conhece a tempestade de dentro. E a certeza que nós temos é que Ele sempre vem. E sabe o que Ele quer fazer com isso? Levantar o caído. Quando Ele olha para Pedro, andando sobre as águas, mas afunda, ao perceber o vento, Ele clama: Senhor, salva-me. Quantos estão aqui nessa noite passando pelo mesmo dor, o sentimento de morte, assim como Pedro? Pedro aqui representado, muitas vezes sou eu. Pedro muitas vezes aqui representado é você. São nossas atitudes, falta de fé. Mas olha para o que o Jesus faz. Imediatamente Ele estende a sua mão e Ele salva Pedro. Ele quer salvar a sua vida nessa noite. Jesus, Ele disse: pode vir, Pedro. Ele está dizendo isso ao seu nome agora: pode vir. Você, pode vir, Murilo. Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar. Se você está afundando, Jesus Ele quer te pegar pelas mãos agora. Ele quer te puxar, e Ele vai te salvar da onde você está. Jesus Ele é suficiente para resgatar você dessa dor, dessa agonia. Não se desespere mais. Confie no Senhor, espere nele, porque o mais Ele fará. O mais Ele fará sobre a sua vida. Se coloca de pé no nome de Jesus. Há um propósito para a tempestade. O propósito maior da tempestade na minha e na sua vida é aquilo que nós vimos no versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles subiram no barco, a tempestade foi acalmada, e ali eles olharam para Ele, e eles viram o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que nos resgata do pecado. E nessa noite esse Jesus, Ele quer te resgatar. Feche os seus olhos. Ele quer te levantar. Ele quer te pegar pelos braços, e Ele quer te salvar. Comece agora a render o seu coração. Comece agora a clamar ao Senhor. Nós te bendizemos aqui, Deus. Te santificamos aqui, Deus. Te bendizemos aqui, Deus. Eu não
Meus amados, na dor, nós nos dobramos. Por que Ele nos permite a dor? Na crise, nós nos reverenciamos a Ele. Por que Ele permite a crise? Porque muitas vezes é nessas circunstâncias, e somente nela, que vai ser necessário para te arrancar desse lugar, para você saber o que é mais importante: Jesus na sua vida, governando a sua vida. Eu quero te convidar essa noite. Eu quero orar por você. Eu não sei como está o seu coração, mas nessa noite Jesus está te chamando para te resgatar desse lugar, para te colocar no lugar de adorador que Ele te chamou. E eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que está andando por caminhos tortuosos, que está se perdendo em meio às suas próprias vontades. Eu quero convidar você aqui, homem, mulher, jovem, adolescente. Você pode vir, que nós estaremos adorando e orando ao Senhor pela sua vida que se rendeu. Enquanto adoramos, eu vou te esperar aqui. Eu sei que você está com o coração aí querendo sair do peito. É porque o Senhor te chamou. Cadê o primeiro corajoso e a primeira corajosa? Deus quer te tirar desse lugar. Se você está se sentindo preso, levante a sua mão, porque homens e mulheres estarão aqui orando e intercedendo por você, para te ajudar, a te trazer para cá. Basta você levantar sua mão. Quebra as barreiras, Senhor. É tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor, eu quero apresentar cada um dos teus filhos. Cada um das tuas filhas aqui estão aprisionados, mas o Senhor conhece cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor. O que passa sobre o seu coração, dá força a eles, Senhor. Quebra as barreiras, dá força a elas, Senhor. Tira o jugo e faz eles se renderem ao Senhor. Assim como naquela tempestade, os discípulos ouviram a voz do Senhor e acalmaram-se. Muitos que estão aqui hoje estão sofrendo, perdidos, angustiados, à beira da morte, no abismo. Estão com Satanás cheirando o seu cangote. Ah, Deus, faz eles correrem para Ti, porque é o único lugar para nós alcançarmos salvação. E eu te peço, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, para que eles, em meio à tempestade, continuem perseverando, rendendo graças, não desistindo, porque o Senhor no tempo certo virá. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E as mulheres, amados, elas chegaram. Você que está recebendo a sua esposa, a sua mãe, saibam que elas não se transformaram em super mulheres. Agora, elas são mulheres adoradoras. Por isso, vamos recebê-las com o nosso amor, com palmas, engrandecendo ao nome do Senhor.
Na palma da mão, vamos lá. Cadê as mulheres? Jesus. Olha, chegaram. As famílias podem vir receber. Você
Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar.